E aí, tudo bem? Você já parou para pensar por que a gente paga o que paga pela nossa internet ou por uma passagem de avião? A resposta para isso está num conceito chamado estruturas de mercado. Parece um nome complicado, né? Mas a gente vai ver que não é. Vamos entender isso juntos, usando exemplos que vão da feirinha do bairro até as gigantes da tecnologia. E olha, pode até parecer estranho, mas o segredo para entender tudo isso começa aqui, numa simples barraca de alface. Entender como ela funciona nos ajuda a enxergar como um mercado ideal deveria ser e, principalmente, porque a nossa realidade, na maioria das vezes, é bem diferente. Então, o nosso roteiro é esse aqui. A gente começa com esse mercado perfeito usando o nosso exemplo da alface. Depois, vamos ver o que acontece quando esse sistema ideal não funciona, ou seja, quando ele falha. E aí, a gente mergulha em duas dessas falhas que são super importantes, o monopólio e o oligopólio. Bora começar pelo começo, então. A base de tudo é a teoria de um mercado em concorrência perfeita. É o nosso ponto de partida para entender todo o resto. Pensa só numa feira livre. Tem um monte de barraca vendendo alface e um monte de gente comprando. Isso é o que a gente chama de mercado atomizado, sabe? Cheio de gente dos dois lados. E a alface, mol faz alface, né? O produto é basicamente o mesmo em todo lugar. E mais, qualquer um pode decidir amanhã montar uma barraquinha para vender também. Não tem nenhuma grande barreira. E os preços estão ali, à vista de todos. Esse é o cenário dos sonhos da economia. E ó, isso não é só papo de livro não. Dá uma olhada nessa questão real de uma prova da FGV. Ela basicamente pergunta: quais são as regras do jogo no nosso mercado de alface? É um jeito bem legal de testar se a ideia ficou clara. Então, o pulo do gato é este aqui. Na concorrência perfeita, ninguém, sozinho, tem poder para mandar no mercado. O preço é definido pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda, aquela famosa mão invisível. Se um vendedor inventa de cobrar mais caro na alface dele, o que acontece? Ninguém compra. Todo mundo vai para a barraca do lado. Simples assim. Ele não tem poder de mercado. Mas e na vida real? É sempre assim tão perfeitinho? Pois é, a gente sabe que não. É aí que a gente entra no território das falhas de mercado, que, na verdade, é a realidade da maior parte da nossa economia. Uma falha de mercado acontece quando aquela tal mão invisível, bem, ela meio que tropeça. É quando o mercado, deixado por conta própria, não consegue chegar no melhor resultado possível para todo mundo. Ele acaba gerando desperdício e ineficiência. E o contraste entre os dois mundos, olha, é gritante. De um lado, a nossa feira de alface. Um monte de opção, preço justo, tudo funcionando direitinho. Do outro, a realidade da falha de mercado. Pouquíssimas escolhas, preços lá em cima e ineficiência. É a diferença entre o ideal e aquilo que muitas vezes precisa de alguém para botar ordem na casa. Vamos então para a primeira grande falha que a gente vai analisar: o monopólio. Tente imaginar agora aquela nossa feira, só que com uma única e poderosíssima barraca de alface. A definição é bem direta, na verdade. Um vendedor só, com um produto exclusivo. Se alguém precisa daquilo, só tem um lugar para comprar. E isso, claro, dá um poder imenso para essa única empresa. As marcas de um monopólio são bem fáceis de identificar. Primeiro, um único ator dominando o palco. Segundo, não tem alternativa, não tem um produto parecido para substituir. E terceiro, é extremamente difícil, se não impossível, para uma nova empresa entrar e competir. A porta do mercado está trancada a 7 chaves. Um exemplo que todo mundo conhece, a Companhia de Luz da Cidade. Já pensou no custo absurdo que seria para construir uma segunda rede de postes e fios pela cidade inteira? É tão, mas tão caro, que simplesmente não faz sentido ter duas empresas competindo. Isso é o que os economistas chamam de monopólio natural. E aqui tem um detalhe super importante. Nesses casos de monopólio natural, o governo não tenta quebrar a empresa ou criar um concorrente. Seria um desperdício de dinheiro. Em vez disso, o que ele faz? Ele regula. Ele vira um fiscal para garantir que os preços não sejam abusivos e que o serviço tenha uma qualidade mínima. O foco muda. Em vez de promover a concorrência, o objetivo é controlar o poder. Agora vamos para outro cenário que não tem um jogador só, mas que também é muito poderoso: o oligopólio. Aqui não é mais um show solo, é tipo um clubinho fechado que domina o mercado. Pensa aí: companhias aéreas, operadoras de celular aqui no Brasil, provedores de internet. Dá para contar nos dedos de uma mão, né? Pois é, essas poucas empresas gigantescas controlam praticamente todo o mercado. Esse é o retrato perfeito de um oligopólio. E aí que mora o perigo. Como são poucos, eles ficam de olho um no outro o tempo todo. E às vezes, em vez de competir de verdade, baixando o preço e melhorando o serviço, eles podem adotar estratégias para eliminar concorrentes menores ou até para evitar competir entre si.
Existem 3 táticas clássicas que a gente precisa conhecer. O trust é quando empresas se juntam, se fundem para criar um gigante ainda mais poderoso. O cartel é aquele acordo por debaixo dos panos, ilegal, para combinar preços e agir como se fossem um só. E o dumping é uma tática de guerra, vender um produto com prejuízo só para quebrar a concorrência e tirá-lo do mercado. Então, para a gente resumir e não confundir mais, o trust busca a dominação pelo tamanho, pela fusão. O cartel foca em combinar o jogo em segredo. E o dumping usa o preço como arma, de forma agressiva, para limpar o terreno. São 3 jeitos diferentes de distorcer a competição. E tudo isso leva a gente para a grande questão, no fim das contas. A gente sabe que a feira de alface, a concorrência perfeita, é um ideal. A realidade é cheia de monopólios e oligopólios. Então a pergunta que fica é, qual é o equilíbrio certo? Até que ponto o mercado deve ser livre? E a partir de que ponto o governo precisa intervir para garantir que o jogo seja mais justo para todo mundo? É uma reflexão que vale a pena, porque afeta diretamente o nosso bolso e o nosso dia a dia.